Nós estamos de volta. Ótima sexta-feira a todos. Fique ligado com a gente, porque agora você confere mais notícias do Brasil e do mundo. E a partir de hoje, os temporais voltam ao Rio Grande do Sul. Os acumulados podem superar os 150 milímetros no fim de semana. Destacamos aqui que, além da situação preocupante na região metropolitana, a precipitação nas bacias que abastecem o Rio Guaíba podem agravar ainda mais a tragédia que toma conta do estado gaúcho. Mais de 1.600.000 pessoas já foram afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que completam 12 dias nesta sexta-feira. E, segundo a Defesa Civil, as chuvas deixaram até agora 416 mil desabrigados, 113 mortos e 146 desaparecidos. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que os temporais devem ser mais intensos no centro-leste e no nordeste do estado. A previsão é que os acumulados de chuva entre sexta e segunda-feira superem os 150 milímetros em boa parte do Rio Grande do Sul. A região metropolitana de Porto Alegre, já muito atingida pelas enchentes, também deve registrar grandes volumes de água até segunda-feira. As chuvas nesse local são preocupantes, porque é onde se encontram algumas das principais bacias de captação do Rio Guaíba. Com os níveis já muito elevados, novos temporais podem agravar ainda mais as inundações no estado. Como o grande volume de chuvas esperado para os próximos dias, o INMET emitiu alguns alertas meteorológicos para a metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo cidades como Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria e Passo Fundo. Nesses locais, as chuvas podem superar os 100 milímetros por dia. Os ventos intensos devem chegar até 100 quilômetros por hora. As demais regiões do estado estão sob o alerta de perigo potencial, com até 50 milímetros por dia e ventos que não devem passar dos 100 quilômetros por hora. As doações não param de chegar no Rio Grande do Sul, por isso a Prefeitura de Porto Alegre decidiu fazer uma obra para facilitar a passagem dos donativos. A passarela que liga o centro comercial à região metropolitana de Porto Alegre está sendo demolida na manhã de hoje. Isso para que aconteça a criação de um corredor humanitário. Como a estrutura é muito baixa, veículos de grande porte não conseguem passar no local. A demolição vai ajudar os caminhões a chegarem rapidamente. Além disso, tratores estão colocando terra na via para que seja possível a passagem dos veículos. Nas últimas horas, o nível do Guaíba, que bateu recorde histórico, começou a baixar. Está em 4,77 metros, mas ainda acima da cota mínima de inundação, que é de 3 metros. E o governo federal deve liberar até hoje o total de R$1 bilhão em emendas para o Rio Grande do Sul. Uma medida provisória deve garantir a compra de arroz para evitar a alta de preços. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que 100% das emendas dos deputados e senadores vão ser liberadas para a reconstrução do Estado gaúcho. Segundo ele, até o momento, pouco mais de metade desse valor já foi liberado pelo governo, cerca de 580 milhões de reais em emendas. Nesta quinta, o Congresso aprovou mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para agilizar o envio de emendas PIX para o Rio Grande do Sul. Essas emendas individuais devem ser destinadas diretamente às prefeituras de municípios atingidos pelas chuvas, sem a necessidade de convênios. De acordo com Rui Costa, também está em andamento uma medida provisória para a compra de grande quantidade de arroz para conter a elevação de preços. Isso porque cerca de 20% da colheita foi perdida e outra parte perdida em armazéns já colhida. O Rio Grande do Sul representa 80% da produção de arroz no Brasil. Os eventos climáticos extremos serão mais frequentes no Brasil. O alerta foi feito por especialistas no momento em que o país enfrenta as piores enchentes na história do Rio Grande do Sul, que devastaram cidades, deixando um rastro de destruição, mais de 100 mortos, além de centenas de milhares de desabrigados.
Inundações históricas, recorde de incêndios florestais, ondas de calor sem precedentes e secas. Os especialistas advertem que os eventos extremos se multiplicam e serão cada vez mais frequentes no Brasil. O pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul já deixou mais de 100 mortos e arrasou com a economia do estado agrícola. As autoridades afirmam que a recuperação pode levar meses ou até anos e um grande plano de reconstrução será necessário. Outras tragédias atingiram o Brasil recentemente. No ano passado, o país registrou 1.161 desastres naturais, uma média de mais de 3 por dia. Os números são um recorde desde que os registros começaram em 2011, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. O fenômeno natural do El Niño também tem causado um impacto, mas os especialistas afirmam que os eventos climáticos extremos ou raros estão cada vez mais frequentes devido ao aquecimento progressivo do planeta. As chuvas extremas no Brasil no ano passado causaram pelo menos 132 mortes e mais de 9 mil feridos, enquanto cerca de 74 mil pessoas perderam suas casas. Os danos materiais foram estimados em mais de 5 bilhões de reais. No Rio Grande do Sul, o balanço provavelmente será pior do que em todo o ano de 2023. E o número de afetados e os prejuízos econômicos ainda são incalculáveis. As emissões de dióxido de carbono para o meio ambiente são as principais responsáveis pelo aquecimento global. Entre janeiro e abril foram registrados mais de 17 mil incêndios florestais, mais da metade deles na região amazônica, onde aumentaram 153% em um ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, também sofreu uma seca histórica no ano passado. E ainda falando sobre clima, olha só que bacana, uma startup suíça inaugurou a sua segunda usina na Islândia, que suga dióxido de carbono do ar e armazena no subsolo. A iniciativa aumenta a capacidade da empresa em 10 vezes, no objetivo de eliminar milhões de toneladas de CO2 até 2030. Esta usina foi construída em Hellisheide, na Islândia, para sugar o dióxido de carbono do ar e armazená-lo no subsolo. Hélices puxam o ar ambiente e liberam após a extração de CO2. O processo, que pertence à startup suíça, é alimentado por uma unidade geotérmica localizada próxima e é o segundo em curso na ilha. A usina ganhou o nome de Mamute e fica a meia hora de carro da capital Reykjavik. Essentially just sparkling water. Injetamos CO2 dissolvido em água, basicamente apenas água com gás, no subsolo onde temos rochas desse tipo. E essas rochas contêm minerais como cálcio, magnésio e ferro. E quando esse fluido carregado de CO2, a água gasosa, toca a rocha, ela libera esses metais. E então eles se combinam com o CO2 e formam esses minerais carbonáticos que você pode ver aqui nesses pontos brancos. And form these carbonate minerals that you can see here as these white dots. Na capacidade máxima, a usina pode remover 36 mil toneladas de CO2 por ano. Uma gota no oceano, se comparada com os 40 bilhões de toneladas de dióxido de carbono emitidas em 2023. A tecnologia de remoção do carbono continua muito cara e ainda está em fase inicial. Mesmo assim, é uma arma esperançosa contra o aquecimento global. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia e até mais.